A Ucrânia deu mais um golpe devastador na Rússia. Com excelente tática e planejamento, as forças armadas ucranianas destruíram totalmente uma base de bombardeiros russa, causando milhões de dólares em danos no processo. É uma ação que lembra o icônico ataque da Operação Teia de Aranha no início deste ano, e que deixa o Kremlin com ainda mais problemas caros para resolver. O ataque ocorreu na noite de 16 de agosto e seguiu até a manhã de 17 de agosto. E envolveu um ataque à base aérea de Voronezh-Malchevo, também conhecida como Base Aérea Baltimore, situada na região de Voronezh, no oeste da Rússia. A base abriga o 47º Regimento de Aviação Composto da Guarda e o 108º Regimento de Mísseis Antiaéreos da Rússia, sendo controlada pelo 6º Exército de Forças Aéreas e de Defesa Antiaérea. Na época do ataque havia poucas notícias, mas nos dias seguintes surgiram mais informações. Analistas de inteligência de fonte aberta revisaram imagens de satélite da base aérea e fizeram descobertas surpreendentes. O grupo de inteligência Cyber-Boroshnor liderou a investigação e compartilhou suas descobertas em uma longa postagem no Telegram em 27 de agosto. Imagens de satélite confirmam que, após o ataque de 16 e 17 de agosto, o campo de treinamento do 108º Regimento de Mísseis Antiaéreos e o aeroporto Baltimore em Voronezh foram atingidos. Os radares 76N6, 30H6 em Mars e possivelmente 2 Su-24 foram atingidos. O 76N6 é uma estação de radar para detectar alvos em altas e médias altitudes, integrando o sistema S-300. Neste caso, o S-300PM2 30N6 é um radar para aquisição e iluminação de alvos que garante o funcionamento dos sistemas de mísseis antiaéreos do mesmo sistema. Isso é evidenciado por vestígios de queima nos locais dos equipamentos, que ficaram na posição indicada por muito tempo, mas desapareceram das imagens após o ataque. Outros objetos também foram danificados, mas apenas estes foram confirmados por dados de satélite. Para explicar melhor, segundo os especialistas, o ataque da Ucrânia à base aérea de Baltimore resultou em danos ou destruição de 2 sistemas de radar principais: uma estação de radar 76N6 e um radar de direcionamento 30N6. Como observa Cyber-Boroshnor, ambos os radares são componentes-chave do sistema de mísseis S-300 da Rússia, que é usado para defender locais de alto valor, como a própria base aérea, contra ataques aéreos e ataques de mísseis de cruzeiro. O S-300 vem da era soviética, mas continua essencial para a defesa aérea russa e depende totalmente de seus radares. Os radares varrem os arredores do sistema para identificar e travarem alvos, enviando dados para o posto de comando central, que então usa essas informações para filtrar alvos falsos, identificar os viáveis e lançar mísseis para derrubá-los. O radar 76N6 detecta alvos em altitudes médias e altas, enquanto o 30N6 rastreia e ilumina os alvos. Ambos desempenham papéis vitais e sem esses radares, o S-300 fica praticamente cego. Ele não detecta alvos, então não pode disparar contra eles. Resumindo, ele fica inútil, e cada sistema pode chegar a 150 milhões de dólares. Este é um equipamento muito caro. Mas o ataque da Ucrânia o tornou inútil, a menos que a Rússia queira investir o dinheiro, a mão de obra e os recursos necessários para consertá-lo. Ainda assim, isso pode levar semanas ou meses. Enquanto isso, a base aérea de Baltimore parece estar mais ou menos indefesa. Mas o S-300 não foi o único alvo destruído no ataque inspirador da Ucrânia. Como observam os analistas de inteligência de fonte aberta, ao olhar para as imagens da base antes e depois do ataque, é fácil perceber que algo mais mudou. Imagens de satélite antes do ataque mostravam 2 bombardeiros táticos Sukhoi Su-20 e 4 no aeródromo. Eles parecem estar ali há pelo menos um mês antes do ataque. Mas ao analisar as imagens, após 16 de agosto, os bombardeiros desapareceram. Restaram apenas marcas de queimado, indicando que um grande incêndio ocorreu onde os aviões estavam estacionados.
O Su-24, como muitos equipamentos que a Rússia tem usado ultimamente, tem várias décadas de idade. Eles foram projetados nos anos 1960, voaram em 1967 e entraram em serviço em 1974. Embora várias variantes aprimoradas tenham sido introduzidas ao longo dos anos, como o Su-20 e 4M no início dos anos 1980, a produção desses aviões terminou em 1993. Foram exportados para diversos países, e Argélia, Irã e Sudão ainda operam Su-20 e 4S atualmente. A Ucrânia tem poucos deles, enquanto a Rússia possui cerca de 260. Apesar da idade, o Su-24 ainda é relevante atualmente. Projetado para voar rápido e baixo, evitando radares inimigos. Ele pode ser eficaz em ambientes específicos, principalmente em espaços aéreos contestados, onde as defesas inimigas estão focadas em outros alvos. Cada Su-24 transporta mais de 7.700 quilos de bombas e mísseis, sendo capaz de causar grandes danos quando bem utilizado. São bombardeiros para todas as condições, voando dia e noite, o que os torna uma opção versátil no arsenal do Kremlin. Ainda assim, eles seguem muito desatualizados em vários pontos, como aviônicos, e carecem da sobrevivência e confiabilidade de aeronaves de ataque modernas. Até mesmo a Rússia, que recentemente foi forçada a depender de tanques com décadas de uso e outros equipamentos antigos devido à situação desesperadora em que se encontra, geralmente considera o Su-24 obsoleto. Suas forças preferiram usar o mais moderno Su-34, enquanto a frota restante de Su-24S ficou, em grande parte, sob responsabilidade da aviação naval da Rússia. Analistas sugeriram duas possibilidades para os Su-24 destruídos na base aérea de Baltimore. Eles eram ou fuselagens ultrapassadas, que a Rússia mantinha em reserva para uma emergência, ou poderiam ser variantes especializadas Su-20 e 4 missão de reconhecimento, projetadas especialmente para missões de reconhecimento. O Su-24 missão de reconhecimento, ou variantes Fencer e do Su-24 voaram pela primeira vez em 1980 e entraram em serviço alguns anos depois. Eles possuem mais equipamentos de vigilância que os originais, como sensores, radares de varredura lateral e sistemas de reconhecimento infravermelho. Durante a guerra, eles sobrevoavam frequentemente as fronteiras da Ucrânia, vasculhando a área e coletando informações para os comandantes do Kremlin. Em termos de preço, os Su-24 valiam cerca de $25 milhões cada um na virada do milênio, mas hoje em dia não tem muito valor. Mesmo assim, eles ainda têm algum valor para a Rússia, já que o Kremlin mantém um grande estoque dessas aeronaves armazenadas ou estacionadas em aeródromos espalhados por todo o seu vasto território. O presidente Vladimir Putin não ficará satisfeito ao saber de mais equipamentos militares incendiados pela Ucrânia. Não há detalhes de como a Ucrânia fez o ataque, embora enxames de drones ucranianos tenham sido relatados em Voronezh na mesma noite. Alguns atingiram um importante centro ferroviário em Lisk, na Rússia, onde moradores relataram cerca de 6 explosões na madrugada de 17 de agosto. É certamente possível que alguns desses mesmos drones tenham chegado à base aérea de Baltimore, incendiando os bombardeiros Su-24 e causando sérios danos aos radares do sistema de mísseis S-300. É mais um exemplo na crescente série de ataques bem-sucedidos da Ucrânia contra alvos russos de alto valor. Muitos ataques como este ocorreram nas últimas semanas e meses. A Operação Teia de Aranha, realizada em 1º de junho, foi a mais notável e dominou manchetes globais. Foi o maior e melhor ataque da Ucrânia em solo russo, envolvendo inúmeros enxames de drones secretamente escondidos em caminhões aparentemente inofensivos, que depois foram levados para locais estratégicos por toda a Rússia. Com os caminhões posicionados perto de 4 grandes bases aéreas, seus tetos se retraíram e liberaram drones, que causaram danos a dezenas de bombardeiros russos e outras aeronaves, gerando prejuízos bilionários.
No entanto, embora a Operação Teia de Aranha tenha sido a mais comentada entre os ataques profundos da Ucrânia em território russo, ela esteve longe de ser a única. Ocorreram dezenas de ataques contra refinarias, oleodutos, comandos, depósitos, centros logísticos, bases aéreas, fábricas de drones e instalações militares. Alguns ataques são pequenos e causam danos menores, enquanto outros são mais graves, deixando a Rússia com grandes perdas e altos custos de reparo. Todos eles, no entanto, deixam uma marca e contribuem de alguma forma para enfraquecer a máquina de guerra do Kremlin e equilibrar as chances do conflito. E esses ataques estão acontecendo o tempo todo. A cada semana surgem notícias de novos ataques bem-sucedidos, trazendo mais problemas para Putin e seus comparsas do Kremlin. No dia 20 de agosto, por exemplo, surgiram imagens em vídeo da Guarda Nacional da Ucrânia usando Vants para destruir um lançador de defesa aérea S-300V russo na região ocupada de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Urânia. O vídeo foi compartilhado no Telegram pelo jornalista Yuri Butasov, que também escreveu a legenda. Combatentes do destacamento. Separado de Forças Especiais Lazar da 27ª Brigada. Pachersky da Guarda Nacional da Ucrânia destruíram um sistema de defesa aérea S-300V de $40 milhões na direção de Zaporizhia. Uma detonação espetacular da munição e uma queima completa, tudo em um trabalho brilhante. Agora, o lançador autopropelido, com 2 contêineres de transporte e lançamento, estava em uma estrada sob controle russo quando drones ucranianos entraram na área. As imagens mostram drones atingindo o sistema antes que seus mísseis explodam, causando uma grande explosão e incêndio. O sistema, avaliado em $40 milhões, foi totalmente destruído. O mesmo provavelmente vale para qualquer militar russo presente na área naquele momento. No início deste mês, a Ucrânia também comemorou outra grande vitória na Crimeia, realizando um ataque bem-sucedido com drones nas primeiras horas de 4 de agosto na base aérea ocupada de Sarki. Um comunicado do Serviço de Segurança da Ucrânia detalhou os resultados da operação. Na noite passada, drones de IA atacaram a base aérea de Sarki, na Crimeia ocupada. Base aérea russa crucial para operações no Mar Negro. O ataque ao aeródromo danificou um depósito de armas. Uma aeronave Su-30SM foi completamente destruída e outra foi danificada. 3 aeronaves Su-20 e 4 também foram atingidas. O inimigo sofreu perdas significativas. O Su-30SM custa, em média, de 35 a 50 milhões de dólares. A operação, realizada pelo Centro de Operações Especiais do SSU, também danificou um depósito de armas de aviação no aeródromo. A operação especial bem-sucedida do SSU e Saki representa mais um passo para enfraquecer a capacidade do inimigo de travar uma guerra de agressão contra a Ucrânia. Os ocupantes devem se lembrar de que nunca se sentirão seguros em nossa terra. Outro caça russo destruído. 4 outras aeronaves danificadas, causando milhões de dólares em prejuízos. Dias depois, em 8 de agosto, na Crimeia, um drone ucraniano teria destruído um dos mais avançados desenvolvimentos russos, o radar S-500. Novamente, o grupo de analistas de código aberto Cyber Boroshino divulgou essa notícia. O grupo analisou um vídeo divulgado pela Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia, mostrando os drones em ação. Na época, acreditava-se que um sistema S-400 mais antigo havia sido atingido, mas os analistas do Cyber Boroshino chegaram a uma conclusão diferente. No vídeo da Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia de ontem, o que chamou nossa atenção foi o suposto acerto em um radar 96L6 de um sistema S-400. Exceto que não era um 96L6. Analisamos as características visuais e confirmamos que era o radar padrão 98L6 e Yenisei do sistema de mísseis S-500. Promote Cyber Boroshnov resumiu: acertamos um radar S-500 com um drone ucraniano. Ele foi projetado para detectar mísseis balísticos, veículos hipersônicos, aeronaves furtivas, satélites de baixa órbita e alvos aéreos altamente manobráveis.
Isso só mostra o quanto as forças ucranianas dominaram a arte da guerra com drones por longos períodos da guerra. A Ucrânia tem enfrentado ataques noturnos, com a Rússia enviando centenas ou milhares de drones ao país todo mês, atacando desde vilarejos e pequenas cidades até grandes centros, destruindo hospitais, escolas e residências, espalhando medo nos corações de civis inocentes e soldados corajosos que estão apenas fazendo sua parte para proteger seu país. Mas no último ano, a Ucrânia mudou o jogo. Retribuiu a Rússia, criando drones destrutivos e realizando ataques bem-sucedidos consecutivos. Não importa se a Ucrânia destrói radares modernos na Crimeia ou bombardeiros soviéticos em Voronezh, todos esses ataques são importantes. Todos têm impacto de algum modo. Até pequenos ataques geram prejuízos financeiros ou militares que a Rússia precisa enfrentar. Ataques maiores, por sua vez, podem tirar radares do ar e deixar o Kremlin com enormes brechas em suas defesas aéreas, abrindo caminho para ataques sucessivos ainda mais destrutivos. A Rússia enfrenta sérias dificuldades econômicas devido aos gastos irresponsáveis de Putin com a guerra. O país se comprometeu demais com o conflito, investindo centenas de bilhões de dólares na aquisição e produção de armas, campanhas de recrutamento e operações militares. A Rússia retirou enormes quantias do seu Fundo Nacional de Riqueza e sofreu os efeitos de inúmeras ondas de sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e outros países ocidentais. Especialistas financeiros russos alertaram para uma recessão grave, caso nada mude rapidamente. Até Putin teve que recuar e cortar gastos para 2026 para aliviar a pressão financeira sobre seu país. Enquanto isso, grandes bancos russos enfrentam recorde de inadimplência e outros problemas. E a situação não mostra nenhum sinal real de melhora tão cedo. Então, quando a Ucrânia lança mais um ataque maciço contra uma base aérea russa, refinaria de petróleo ou outro local logístico ou militar importante, isso também causa impacto. Isso enfraquece ainda mais a economia e dá a Putin mais uma conta para pagar. E no final das contas, tudo isso acaba afetando o russo comum nas ruas. Muitos deles já viram amigos ou familiares serem mortos ou feridos até agora nessa guerra. Mas também enfrentam custos de vida cada vez maiores e mais difíceis, com os preços de muitos itens essenciais do dia a dia quase dobrando nos últimos tempos, pouco a pouco. Tudo isso contribui para baixar o ânimo nacional em toda a Rússia, fazendo com que mais pessoas fiquem ressentidas com Putin e prejudicando também o seu legado. Além disso, com mais contas para pagar e menos dinheiro para gastar, a Rússia inevitavelmente vai achar ainda mais difícil avançar e reivindicar qualquer tipo de vitória nesta guerra. Uma guerra que é cada vez mais vista, até mesmo dentro da Rússia, como fútil e totalmente insustentável. Ataques como o recente à base aérea de Baltimore também afetam a Rússia de outras formas. Após cada ataque ucraniano, comandantes russos analisam o ocorrido e buscam entender como. Novamente, drones ou mísseis ucranianos superaram as defesas aéreas, passaram pelos radares e atingiram alvos valiosos. Muitas vezes, eles provavelmente ficam com muito mais perguntas do que respostas e são forçados a duvidar de seus sistemas, soldados e serviços de inteligência enquanto procuram alguém ou algo para culpar. Eles também podem ter que reajustar suas táticas ou reposicionar outros recursos, como radares, sistemas de mísseis e assim por diante, para compensar aqueles que perderam. Tudo isso leva a muita perda de tempo, recursos e mão de obra. Isso desvia o foco dos ataques de frente da Rússia e de outras ofensivas, pois o Kremlin precisa fortalecer suas defesas. E quanto mais esses ataques ocorrem, pior a situação fica. Cada um deles mina a confiança da Rússia em seu exército e enfraquece sua posição, deixando soldados e oficiais russos inseguros sobre onde e quando o inimigo atacará novamente. Mas sem uma forma clara de impedi-los. Graças a isso, os russos estão chegando ao ponto de nunca se sentirem seguros, nem mesmo em seu próprio território. Desde o início da invasão, os ucranianos são obrigados a se sentir assim. Mais uma vez, Kyiv fez Moscou provar do próprio remédio amargo. Enquanto isso, do lado ucraniano, ataques como esses ajudam a inspirar o moral e motivar tanto as tropas quanto o público em geral.
Eles provam que, apesar de ser o azarão nesta guerra, de muitas maneiras, a Ucrânia é mais do que capaz, não só de se defender, mas também de planejar e executar contra-ataques realmente monumentais e ataques profundos, muito além de suas fronteiras. Eles provam que Kyiv pode e vai enfraquecer a máquina de guerra do Kremlin, ataque por ataque. E embora esses ataques não vão vencer a guerra para a Ucrânia, eles vão, no mínimo, ajudar o país a se afirmar e causar algum dano, em vez de ter que concentrar todos os seus esforços e energias apenas na defesa. Em outras palavras, ao dar à Rússia algo com que se preocupar em seu próprio território, as forças armadas ucranianas podem ganhar um pouco de tempo e espaço para respirar, além de salvar vidas e minimizar o poder ofensivo de seus inimigos. É por isso que cada ataque, não importa o tamanho, é motivo de celebração em Kiev e de frustração em Moscou. Confira nosso novo vídeo com boas notícias para a Ucrânia e más para a Rússia. A Bélgica acaba de confirmar o envio de caças F-16 a caminho da Ucrânia, o que pode ajudar Kiev a conquistar a supremacia aérea até o final deste ano. Ou então, descubra como a mais recente mudança estratégica da Ucrânia nos alvos de ataques com drones está desencadeando uma crise colossal no Kremlin. E por fim, não deixe de se inscrever também no nosso canal de confiança. Assim, você será um dos primeiros a saber das notícias e dos acontecimentos mais importantes das linhas de frente da Ucrânia e de outros lugares.